Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Início do mês de junho e, olha, a dupla Grenal chegando aí, entrando agora no seu segundo mês, né, de preparação física. A expectativa é que agora, já nesse mês, pelo menos os treinamentos, né, com bola começam a acontecer. Nós estamos de volta, depois de 60 dias em home office, estamos de volta aqui aos nossos estúdios e teremos nossos convidados também através do home office. Nosso Dois Toques de hoje com o Flávio Fiorin. Boa noite, Fiorin. Boa noite, Cadu. Gostou de ficar 60 dias em casa? Está tranquilo lá na minha mesinha, ar-condicionado, mas bom estar presencialmente aqui no estúdio, conviver com os amigos, com os telespectadores e com o Sérgio Vasques também. Boa noite, Serginho. Serginho é daqueles tranquilos, já está sintomático, fez exame. Só deu uma leve dor de barriga. Né? Boa noite, Cadu. Boa noite, Fiorin. Depois de 60 dias, mas a gente continua se cuidando. Eu fiz o teste, deu imune, já passei por isso, graças a Deus, mas tem que ter cuidado com os outros. E a gente continua da mesma forma, se cuidando. Nossos Dois Toques, que você nos assiste nos canais 24 500 e 24 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, da live do Face, que inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo e também compartilhando. É importante que você compartilhe, como eu digo sempre, nos seus grupos, peço que os amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, que logo em seguidinho estará completando 2 anos no ar. Mas uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, você me adiciona lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal. Enquanto a bola não rola, evidentemente que a gente fala das questões extracampo, né? Nosso Dois Toques para Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, como eu digo sempre, né? RDC, a exemplo do GBOX, só que o GBOX é uma instituição mais do que centenária, comemorou agora recentemente, ou seja, 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O nosso Dois Toques de hoje, com uma participação muito especial, um convidado, um dos grandes craques aí do futebol brasileiro, nada mais, nada menos, super campeão, né, multicampeão, nada mais, nada menos que Paulo Bonamigo. Olha só, eu vou dar alguns títulos aqui só do Paulo Bonamigo, hein, como jogador. Olha só, campeão gaúcho de 80, 85, 86, 87 e 88 pelo Grêmio. Campeão brasileiro em 81, Copa Libertadores da América em 83, Copa Intercontinental também em 83, campeão gaúcho em 91, aí como treinador, Sampaio Correia, Campeonato Maranhense de Futebol no ano 2000, em Curitiba, Campeonato Paranaense 2003, Fortaleza, Campeonato Cearense 2007, no Al-Shabaab, isso na Arábia, né? Copa do Golfe e Emirates em 2011. Boa noite, bom amigo. Prazer ter no nosso Dois Toques. Que currículo, hein, meu amigo? Boa noite, Cadu. Prazer realmente muito grande estar participando do teu programa. Prazer muito grande rever o Sérgio Vasques, que teve, com certeza, uma grande presença na década de 80, na nossa caminhada dentro do Grêmio, muito representativo, aliás, sempre sendo um dirigente atuante dentro dos jovens que surgiam muito naquela época, e ao Fiorin, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Um abraço, eu fico à disposição.
Tá, eu não tive o áudio aqui do Bonamigo. Eu vou pedir para a técnica aqui me ajustar para que a gente possa ter o áudio do Bonamigo, que a gente ficou aqui sem condições de ouvir esse primeiro contato com o Paulo Bonamigo, ele que hoje né, Fiorim, no Rio de Janeiro. Técnico do Boa Vista e tem como auxiliar o Leandrão, né? Ex-atacante do Inter. Também trabalha ao lado do Bonamigo lá no Boa Vista, que já se reapresentou. Até o Bonamigo pode me corrigir se estiver errado. Já voltaram aos trabalhos semana passada e no primeiro turno o Bonamigo foi a decisão do título carioca do primeiro turno contra o Flamengo. Um abraço, Bonamigo. Ô, Fiorinho, um grande abraço. Não, realmente o Leandrão faz parte da minha comissão. Aliás, ele é fixo da comissão do Boa Vista, porque ele foi um atacante do Boa Vista em algumas temporadas. Fizemos realmente um campeonato, uma Taça Guanabara muito boa. Conseguimos ter um aproveitamento de 73%, com 4 vitórias, um empate. Perdemos só com o Vasco. E, de qualquer forma, foi uma pena que apareceu essa pandemia, que teve que automaticamente nós pararmos de competir. Fala aí, Sérgio. Fala aí que ele está escutando. A gente acompanha por aqui. Olha, vou pedir para a técnica aqui, a gente continua sem o retorno do Paulo Bonamigo. Aí fica difícil, a gente não está escutando o que ele está conversando, o que ele está nos passando, e aí a gente fica prejudicado com isso aí, né? Então eu vou pedir para a técnica vir resolver esse problema aqui. Já que a gente entrou no ar nessas condições, né, que a gente possa, pelo menos, o Bonamigo nos escuta lá, mas a gente sem áudio nenhum, né, nesse contato com o Paulo Bonamigo. Pelo que eu acompanhei do final aqui, no retorno pelo nosso Facebook aqui, ele falou rapidamente aí da pandemia, né? Tá atingindo o futebol do Rio de Janeiro, né? Falou do Boa Vista também. E o Serginho Vasquez também, que trabalhou bastante tempo com o Bonamigo, também tem uma questão para ele. Não, a maior questão, primeiro, um prazer em vê-lo, Bonamigo, saber que está bem, tudo bem aí com a tua família, contigo. E agora como treinador. Eu só queria fazer um adendo aqui, Bonamigo, nesse currículo maravilhoso que tu tens como jogador e como treinador. Queria fazer uma correção aqui no meu amigo Cadu. Eu acho que o maior título teu foi o Campeonato Mundial, que ele chamou de Intercontinental. Não. Eu fiz a referência aqui. Intercontinental. Não. Eu fiz aqui a referência. Aí não dá, né, Bora? Aí tem que valorizar esse título. Na época era Campeonato Mundial, era só Grêmio. Não, Campeonato Mundial, não tem dúvida. Não, é que tu citaste Intercontinental. Não, é que isso aqui está, inclusive, no próprio histórico do Bonamigo, por isso que está aqui. Mas esse campeão... Claro que a Copa Intercontinental, na época, era o Mundial Interclubes, e o Grêmio é um campeão mundial Interclubes. O Bonamigo merece tudo pela pessoa que ele é, né? Até porque o Grêmio disputou, todo mundo desvaloriza, mesmo o Hamburgo conseguiu fazer a final da Champions League da Europa contra nada mais, nada menos contra a Juventus, que era a melhor equipe do mundo na época. Era o grande Barcelona que é hoje. E o Grêmio construiu uma vitória muito, muito bacana. Eu até queria ressaltar um pouquinho dentro desse currículo. Na minha fase inicial, talvez o Sérgio lembre de alguns fatos. Eu me atrasei um pouquinho em termos de me firmar no Grêmio, que no período de 81 a 84, eu tive algumas lesões que me tiraram de alguma parte importante dessa competição. A própria Libertadores, eu só disputei a primeira fratura do perônio no Campeonato Brasileiro, fiquei de fora. Na final do Campeonato Brasileiro de 82, também no Maracanã, eu machuquei num jogo
no jogo com o Flamengo que me tirou de participar, uma torção de joelho, de participar da final contra o Flamengo. Então, eu podia ter, evidente, até ajudado um pouquinho mais o Grêmio, tanto que no Mundial eu joguei na segunda parte, porque eu também estava retornando de uma lesão. Não, mas eu sei, porque inclusive isso te prejudicou muito, inclusive no jogo final lá contra o Hamburgo, né? Que inclusive tu não pudesse jogar se tu entrasse no decorrer da partida, né, Bonamigo? Porque era da lesão que tu Não, tinha lá tido. eu fiquei de fora da parte final da Libertadores, que eu disputei a primeira fase classificatória e daí depois na fase de semifinal e nas quartas eu fiquei de fora, tanto no jogo Penharol, foi uma fratura que eu tive contra a Desportiva Ferroviária, até um jogo que eu até fiz o gol, mas eu levei um carrinho lateral que me pegou no perônio e me deixou uns 3 meses de muleta, isso atrapalhou a participação maior dentro da Libertadores. E depois nós tivemos que, dentro do Campeonato Regional de 83, pegar ritmo para ir para o Mundial, onde eu fui numa situação de suplência. Mas a partir de 85 eu já comecei a ser mais regular, mais constante, consegui jogar mais e conseguimos alguns títulos importantes também. Foram 5 títulos pelo Grêmio no Campeonato Gaúcho, que também era importante naquela época, né? Mas o Bonamigo sempre foi um jogador, foi muito profissional, foi um cara de grupo, um cara que sabia conviver muito com todos os jogadores. Eu me lembro muito bem, eu tive o prazer de tê-lo conhecido naquela época, né, Bonamigo? E sei de todo o trabalho que tu tivesse e a paciência até nas lesões, porque eu sei que a pior parte do jogador é quando tem a lesão. O jogador quer jogar futebol. E quando ele tem esses momentos tão ruins na sua passagem, na sua carreira, ele fica marcado porque só ele sabe o que sofreu naquele momento. Mas ele deu a volta por cima e participou, ajudou o Grêmio a conquistar vários títulos naquela época, né, Bonamigo? O que eu gosto de ressaltar é sempre esse espírito de grupo que o Grêmio teve e enaltecer os dirigentes que o Grêmio teve na década de 70. Eu vou esquecer de alguns com certeza, mas lembrar de Hélio Dourado, depois Fábio Koff, Antônio Carlos Verardi, aí com os treinadores Jaime Schmidt da base, com Paulo Lumumba, aí vieram os grandes treinadores do time principal, mas eu estou falando isso porque o Grêmio, eu lembro que nós começamos a jogar com o Expressinho, e aquele Expressinho que levava tijolo para o Olímpico foi importante demais, formou muito grandes jogadores para o time principal do Grêmio. Aí eu cito China, Bonamigo, Casimiro, Baidec, Odair, Renato Portaluppi veio depois, o Valdo veio depois, Raul, Caio Júnior, Odair, enfim, aí eu já falei 12, 13, Paulo Roberto, Paulo Magalhães. Então, a importância do Grêmio achar a fórmula do sucesso, que era aquela mescla de jogadores formados em casa com jogadores experientes e renomados, como Deleon, como Leão, como Paulo Isidoro, Baltazar, espinha dorsal, juntava essa gurizada que dava um sangue, que o Grêmio sempre transformou a equipe do Grêmio de uma equipe grande na década de 80 para uma equipe gigante com conquistas internacionais. Me lembro muito bem do famoso Grêmio Show, né, Paulo amigo? Naquela época que teve o Grêmio Show, em determinado isso, 88, 88, foi 89, nossa,
Sensacional esse time. Não, Que o Grêmio teve muito. O Grêmio tinha uma característica no seu início e conquistou grandes conquistas com o nosso saudoso Enio Andrade, que era um time com muita força de marcação e muito veloz no contra-ataque. Então, nós tínhamos uma organização defensiva muito forte e extremamente rápido, com Tarcísio e Paulo Isidoro e Renato, Odair. Então, nós éramos uma equipe muito copeira, muito competitiva. E depois, isso com ideias e conceitos de um time mais com características de marcação. Aí, depois, mais à frente, a gente trabalhou com o Tacílio Gonçalves, Valdir Espinosa, Tele Santana, que adotavam um esquema mais técnico, time que jogava muito bem a bola, muito parecido com o que é o Grêmio. Paulo, quem tu acharia mais fácil, que jogava mais fácil ao teu lado? Era o Valdo ou o Tita? O Valdo, porque eu joguei mais com o Valdo. O Valdo era um cara que ele desafogava uma meia cancha, entendeu? Então ele fazia como ninguém aquele papel de quarto homem de qualquer lado. Então ele era um cara que tinha, em termos de pulmão, ele conseguia ser um atleta que defendia, organizava e atacava. O Tita, no último terço ofensivo, ele era mais eficiente. Ele era mais técnico, entrava mais na área, entrava muito na área, fazia gols. Mas o Valdo era mais completo em termos de meio-campista. Outra coisa, eu não sei se tu jogasse no Júnior, que eu jogava o Valdo e um jogador que depois não vingou, mas jogava muita bola. Eu lembro do Tia Joana. Essas eram as grandes promessas. Acho que teve 2 jogadores fora de série que eu trabalhei na base, mas que, infelizmente, um não deu muito certo. Deu certo, mas teve uma lesão muito grave, que foi o Jorge Leandro. Bem lembrado. Para mim, eram jogadores assim, de nível assim, quase perto do Ronaldinho, esse fenômeno, o Gaúcho. E o Tia Joana era aquele meia-esquerda clássico, né? Muito habilidoso. Outros fatores não fizeram com que o Tia Joana tivesse a possibilidade de deslanchar todo aquele talento. O Bonamigo, vamos fazer um intervalo. O Bonamigo foi um dos poucos jogadores, né? Acho que se conta nos dedos jogadores que atuaram na dupla Grenal. O Bonamigo foi todos esses títulos aí, né? Que a gente relacionou pelo Grêmio, mas depois o Bonamigo também teve uma passagem no Internacional, na Libertadores, e foi daquele momento que o Inter, inclusive, quase chegou ao título da Libertadores quando perdeu, né? Exatamente para o Olímpia do Paraguai, não foi naquele jogo aqui, que tinha vencido lá, empatado lá, e depois aqui perdeu nos pênaltis, e o Bonamigo participava daquele time que teve toda a possibilidade do Internacional de chegar ao título da Libertadores, e que o Inter veio conquistar depois, somente em 2006, e depois repetindo o bicampeonato em 2010. Que noite sofrida aquela, nos pênaltis do gol do Hernandes. Como era o nome do goleiro? Hernandes, não, Fernandes. Que foi para os pênaltis. Almeida. Que noite sofrida aquela quando foi para os pênaltis. Minha nossa, me botaram para fora de casa, tive que dormir fora de casa. De tanta torcida, secando tanto, Serginho. Noite, vamos falar com o Bonamigo sobre... Aquela me doeu muito, Bona. Imagina, né? O Grêmio tinha sido campeão da Libertadores, o Internacional podia chegar. É complicado. Nossos 2 toques para a Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro e aproveita também as promoções, seu pneu está ficando careca, desgastado, então você aproveita a promoção permanente que você tem lá na Casa Pneus. É o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nesse momento, também para sua tranquilidade, segurança, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí na tela para você, 51, código de área 3342-4245. Então, Avenida Ceará, lá que é o caminho certo para a revisão do seu carro e troca dos pneus. Nosso 2 toques também para martelinho de ouro, seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem pintura, chapeação, espelhamento, polimento para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre,
mas nesse momento também você agenda aí, né, com toda a tranquilidade, toda a segurança para você fazer o seu serviço lá no Martelinho de Ouro. 51, código de área 33 15 21 60, 33 15 21 60. Nossos dois toques também para Village Serviços Contábeis. Olha, o governo prorrogou até o final do mês de junho, mês que agora, esse mês que começamos hoje, dia 1º, né, a sua declaração do imposto de renda. Mas não deixe para a última hora, né? Então, você tem aí, tá aí os contatos daí da Village, o site www.village.com.br, telefone 51, código de área 33442211. Então, com antecedência, né, se torne um cliente da Village, né, se tornando através do site ou pelo telefone que está aí na tela para você. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando sequência ao nosso Dois Toques de hoje. Minha audiência lá com 30 e tantos já caiu para 12, 13, 14. Ninguém existe, né, cara? Não tem condições, cara. Não tem condições. Então faz de casa, cara. Arruma para fazer isso. Porra, isso que eu disse pro Luan. Luan, porra, tu organiza essa merda toda, cara. Ah, porra, cara. Pá. Muito amadorismo, cara. Tá louco. O cara se irrita, fica irritado. Vocês não têm culpa nenhuma. Isso aí vocês não têm culpa nenhuma. É por isso que os bairristas, de repente, não querem voltar, porque eles sabem também que isso aí é. Ah, tu tá louco, cara. Tu tá louco. Saindo o áudio aí, Caixinha? Tá. Mas não estava aqui? Não sei, hoje era para voltar, não voltaram. Nem a live deles está aqui. Eu não sei se já não deu rolo com ele. Sei lá. Sei lá. Ah, você está brincando, cara. Os caras brincam de fazer televisão. Então faz tudo no mesmo local, cara. Então eu faço ali, o Rogério sai, fica ali, tá tudo pronto. Agora não dá. Ah, mas... Fazer funcionar isso aqui. Isso aqui tá bom, tá bonito. Ah, mas não funciona. Aí o programa fica uma merda, fica um pouco. Amanhã eu vou falar com ela. Ah, porra. 30 segundos, 30. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira com Flávio Fiorin e Sérgio Vasques, recebendo nosso convidado especial lá no Rio de Janeiro, Paulo Bonamigo. Nosso Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24, 524 na Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nosso Dois Toques também tem o Instagram da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, né, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente conversar e falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídios para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, seu consultório, seu escritório, que você tem através da Baidob. Películas para carro e películas para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidob. 2 endereços. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, 2 lojas, da Benjamin Constant 1315, esquina com a Ipiranga, e da Avenida Ipiranga com a Benjamin Constant, e da Avenida Ipiranga 5800. Mas nesse momento também você agende a sua ida até a Baidob com toda tranquilidade, segurança, através do telefone que está aí na tela para você, 51, código de área, 3337-0333. Também o nosso Dois Toques para a Visiótica, olha, tudo em óculos e acessórios que você encontra lá na Visiótica. Óculos de grau, solar, lentes de contato. Então você está precisando aí trocar a sua armação e todas as armações de grife, hein? Todas as armações de grife. Ou está precisando trocar a sua lente, então é lá na Visiótica, Benjamin está aí na tela para você, Benjamin Constant 1669, o telefone também, né? O 51, o código de área 3342-3364.
também o WhatsApp pelo telefone 99441 6356, para que você precisar aí disso lá na Ótica Visiótica. Nosso Dois Toques também para o Banrisul. Olha, o Banrisul tem todas as facilidades, os aplicativos que eu lhe ofereço. O caso do Banrisul Saque Digital, porque você tem aí toda você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver e com o cartão de crédito virtual você faz suas compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Recebendo hoje o Paulo Bonamigo, e a gente falou no primeiro bloco com o Bonamigo em relação às suas muitas conquistas pelo Grêmio, mas, como eu tinha dito, foi um dos poucos jogadores, se conta nos dedos, jogadores que tiveram, né, a possibilidade de atuar na dupla Grenal. E o Paulo Bonamigo foi um dos que tiveram essa possibilidade, né, de vestir a camisa do Grêmio, e depois o Paulo Bonamigo, posteriormente, internacional. E marcou muito, né, aquela decisão na Libertadores, que o Sérgio Bastos fez referência, que secou muito, né, aquele jogo que o Inter tinha tudo para chegar ao título da Libertadores e foi perder em casa, né? No Beira-Rio, na decisão dos pênaltis, e tinha vindo com uma vantagem lá. Gol do Luiz Fernando lá. Não lembro direitinho. Olha que coisas que a gente não esquece. Luiz Fernando lá no Paraguai. Né? É verdade. Ficou marcado aquele jogo também, né, Bonamigo? Marcado negativamente, sem dúvida. Sim, negativamente. O projeto do Inter, sem dúvida, era o grande sonho na época do presidente e vice-presidente internacional, que eram os irmãos Záquia. Felizmente, não consegue acreditar, porque, como vocês falaram, foi no Paraguai, que teoricamente seria o jogo mais difícil, nós conseguimos uma vantagem muito boa de ganhar 1-0. E quando veio para o Beira-Rio, podendo até empatar, com 80 mil pessoas te apoiando, e naquele tipo de jogo em que o adversário chuta 3 bolas no teu gol, 4 bolas, e consegue fazer 3 gols, é coisa que é do futebol mesmo, que não tem uma explicação exata. Evidente que tem alguns fatos que tu pode relembrar, que eu lembro da época. Nós perdemos o Luiz Carlos Vinck, que era um lateral direito, que quebrou, acho que teve uma fratura na perna durante a Libertadores, que era uma peça fundamental, e o Abelão não tinha uma reposição na época à altura, um lateral de ofício. Nós tínhamos o Júlio César, que era um garoto, mas ainda surgindo, e nós tivemos que fazer um improviso ali naquela situação. E jogou Norberto, o Norberto jogou improvisado, quer dizer... Aí ninguém gosta de jogar improvisado. E o Olímpia tinha ali, esqueci o nome do ponteiro, do extrema, que era da seleção paraguaia, era muito bom, até fez 1 ou 2 gols. Ali praticamente foi não por causa da atuação do Norberto, pelo improviso, mas também pela falta do Vinck, que era um cara que estava fazendo uma grande Libertadores, vivendo um grande momento. E nós tivemos vantagem até, quando está empatado, uma possibilidade de pênalti de fazer o terceiro gol, aos 30 do segundo tempo, que nos daria fazer 3-2, o Olímpia se entregar, e não concretizamos, e no final nós acabamos tomando o terceiro gol. Perdemos nas penalidades, com o Almeida fazendo gol de goleiro, batendo o último pênalti, né? Então, marcou muito. Certamente, por exemplo, minha passagem no Inter, essa saída da Libertadores, evidente que me atrapalhou muito, porque sabe como funciona o futebol, principalmente no Sul, quando o futebol brasileiro acontece a reformulação total. No ano seguinte, em 91, o Inter praticamente montou uma equipe diferente para construir, tu sabe que precisa de tempo. Veio o Zé Carlos, veio o Luvanor, veio o Nelson, centroavante, veio uns 8, 9 jogadores, e até ter o encaixe e numa pressão do ano seguinte, evidente que tivemos um campeonato brasileiro muito irregular, também uma campanha muito abaixo do que era o Inter no ano anterior, que tinha sido vice-campeão brasileiro. Então, é evidente que o contexto não ajudou muito.
porque no momento que foi contratado para um projeto grandioso, que era a Libertadores, pela experiência que eu já tinha disputado várias Libertadores, e a gente não consegue esse intento, é evidente que a caminhada, o meu percurso com a camisa do Inter, eu tive uma enorme dificuldade, não consegui ter a dignidade de jogar do jeito que eu joguei no Grêmio. Era o Amarija, o ponteiro? Você não lembrava o nome? Eu acho que é a Marija. Isso. Acho que é a Marija, ou se não é o centroavante, a Marija. O seguinte, você falou do projeto histórico. Aí, só sobre da relação a esse Libertadores, jogo Cadu vai ainda, perguntar. sobre relação a esse jogo, e foi realmente, naquela época, e eu repórter na época, tu acessava os vestiários, não é como hoje, são coletivas, né? Enfim, tu tinha a reportagem, ela entrava, os vestiários era liberado. E a sensação, assim, olha, porque ninguém se entendia dentro do vestiário, os dirigentes, os jogadores, era exatamente, né? Eram os irmãos Zaques, né? O presidente, o vice de futebol, e os próprios jogadores, né, e se olhavam e ninguém entendia o que tinha acontecido. Foi um pavor, o que houve, o que não houve, ninguém sabia, ninguém conseguia explicar o que tinha acontecido, exatamente por essa expectativa, né, que o Inter tinha vindo com uma vantagem lá do Paraguai, jogava pelo empate, e aquilo foi tratado como uma tragédia, né? E em função da expectativa que o Inter tinha, assim, de chegar àquele título da Libertadores. E foi uma comoção, assim, no vestiário, que era uma coisa impressionante. Se perguntava, se olhava e não sabia o que dizer, não é, Bonamigo? Porque foi realmente uma derrota, assim, quase que inexplicável, né? Porque nós tivemos reação, a gente saía atrás, mas a gente empatou a 1, o Olímpia fez 2-1, nós empatamos 2-2, que era resultado nosso, e aí tivemos a possibilidade de fazer 3-2, e aí não fizemos. Então, só nos deu lição, só nos ensinou que a gente respeitou o Olímpia pela tradição, pela camisa, nós tínhamos um time melhor, mas foi uma noite em que os deuses do futebol não quiseram premiar a nossa classificação à final. Isso faz parte do futebol, né, meu amigo? Tu mesmo, como atleta, tu passasse o inverso também. Aquelas vezes que, alguma vez, que o teu time, que tu estava atuando, não era tão bom como o outro, e chutou também meia bola e fez um gol. Isso acontece no futebol. Muitas vezes tu chuta e a bola não entra. E tem jogos impossíveis de ganhar, que tu acaba ganhando, e jogos impossíveis de tu perder, que tu acaba perdendo. Ao longo da carreira, isso acontece muito. Isso que é o bom do futebol, né? É o bom que a gente sabe que, como diria aquele filósofo, o jogo só acaba quando termina, né? Ou, como diria o Dino Sani, futebol se empata, se ganha e se perde. Eu acho que é isso que faz parte. Esse jogo, eu acho que me recordo muito bem. O Internacional massacrou o Olímpia. E o Olímpia chutou 3 bolas em gol e fez 3 gols. Aquelas noites que a bola dá tudo certo. E quantas vezes tu passasse ao contrário também. Em muitos momentos na tua carreira, teu time chutou 2 bolas em gol e fez 2 gols, enquanto o outro massacrou teu time. E assim é o futebol. E isso que é a beleza do futebol. Isso que faz a paixão da gente ir ao campo e vibrar e estar sempre na torcida de um bom jogo de futebol, né? Fiorinho, deixa eu fazer uma questão para o Paulo Bonamigo. O Bonamigo há pouco estava falando da grandiosidade, que é uma Libertadores, e com propriedade, o Bonamigo pode falar a respeito da dupla Grenal, o clássico que tivemos, infelizmente, toda aquela briga, em meio à pandemia, agora a competição está suspensa, pode retornar em setembro, mas não é garantido. Porque você pôde acompanhar até o momento, você acha que o Grêmio Internacional, quem tem mais condições de chegar longe na Libertadores dessa temporada, caso ela seja retomada, Bonamigo? Poxa, eu acho que as duas equipes estão muito fortes, muito fortes. O Grêmio, com a sequência que o Renato vem tendo dentro da equipe, se reforçou esse ano, já tem uma solidez em termos de ideias e de conceitos que o Renato já colocou, com o tempo que tem de trabalho. O Cudê chegou no Inter e está dando uma modernidade em termos de postura de equipe, uma equipe que está jogando com muita intensidade de jogo,
dando muita vida aos jogadores experientes e uma plataforma de jogo em que faz com que eles tenham um rendimento satisfatório. Então, os Grenais sempre foram muito... E eu, na década de 80, a gente sempre teve Grenais muito competitivos. A gente é sempre contra a violência, né? Eu acho que, vias de fato, foram poucas vezes que a gente chegou a acontecer na década de 80. A gente sempre respeitava, sabia que era a luta, a raça, a determinação, era nos 95 minutos. Depois, tinha que ter o respeito que existia pelo tradicional adversário. E pela expectativa que foi criada, porque é a primeira vez que Grêmio Internacional disputa um Grenal dentro de uma Libertadores, isso é uma grandiosidade, e isso realmente faz com que os atletas tenham um nível de motivação elevado. Aí você tem que botar, o coração pode ficar batendo a 200, agora a mente tem que colocar um gelo, ficar geladinha, porque senão perde o equilíbrio. E sabendo que o esporte que nós estamos praticando é jogar futebol, né? E essas duas equipes têm toda a qualidade, toda a possibilidade de fazer assim jogos fantásticos, que certamente ainda vão valorizar muito a dupla Grenal. Tomara que a bola comece a rolar. A expectativa aqui, pelo menos em termos de campeonato regional, que agora, no mês de julho, né, pelo menos se projeta isso, que na metade do mês de julho a bola comece a rolar aqui no Campeonato Gaúcho. Bem diferente no Rio, né? Embora exista uma pressão muito grande também. Em São Paulo, as coisas parecem que estão mais distantes, que os clubes de São Paulo nem treinando estão como acontece com a dupla Grenal. Vamos fazer mais um intervalo e a gente retoma logo em seguidinha, conversando esse bate-papo legal aí com o Paulo Bonamigo. Nossos 2 toques para a Ferragem Lampião. Disse, olha, a construção civil já está liberada, então você está pensando em construir, reformar, reorganizar a sua casa, então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. Além de uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção e de áreas industriais, a condomínios e empresas, um mix total a essas áreas. Pronta entrega, direto depósito, televendas e teleentregas. Olha, nesse momento que eu tenho dito sempre, deu um problema na sua casa, então utilize, né? O teleentregas lá da Ferragem Lampião, os telefones estão aí na tela para você, 51, o código de área 3340-0899 ou pelo WhatsApp 51, código de área 991-80-0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase pertinho, juntinho, na esquina ali, com a CIS Brasil, atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto e do João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então já diz bem o que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o Supermercado Bassani. Olha, 20 anos, o Supermercado Bassani oferece aí um atendimento de qualidade personalizado na Zona Norte, aqui em Porto Alegre. No açougue do Supermercado Bassani você encontra essa costela maravilhosa uruguaia aí que você está vendo, o famoso capelete colonial, uma delícia que está aí na tela para você também, e uma das melhores adegas com vinhos nacionais e importados. O Bassani é um mercado da família. Está aí o endereço e também o teleentregas, né? Nesse momento, mais do que nunca, você faz a sua lista, recebe em casa, com toda tranquilidade, né, os produtos lá do Supermercado Bassani. O teleentregas está aí, 51, código de área 3348-9707. 3348-9707. Vamos para o rápido intervalo fazer referência aqui o proprietário lá do Bassani, Luiz Bassani, que me disse, olha, boa noite, Cadu, Fiorenzo e Sérgio. O programa fica mais agradável sendo aqui nos estúdios. É verdade, né? Até porque é aqui que é o nosso campinho, né? É exatamente no estúdio. Mas em função dessa pandemia toda, fomos obrigados aí durante 60 dias a fazer o programa de casa em home office. Então está mandando um abraço e diz ele, ó, um abraço ao Bonamigo, muitos jogos assisti no Olímpico, e um abraço a todos. O Luiz Bassani, lá o proprietário do Supermercado Bassani. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco dos nossos 2 toques.
Tá ouvindo aí, Bonamigo? Tiraram o Bonamigo do ar. Tiraram do ar. Não, estou ouvindo. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Vem cá, Estou ouvindo. Vem cá, o Serginho ali, aquele Grenal do século lá, o Grêmio ganhando 1-0 no primeiro tempo, o Inter com 10. O Serginho mandou baixar um monte de espumante pro vestiário, ele nega isso, né? Aí estourava e espumante. Tu viste alguma champanhe? Não, mas aí ele tirou tudo. No segundo tempo, ele foi lá e tirou tudo. Ele não era o rei de estourar champanhe no vestiário, ô Bonamigo? Não, o Serginho não. Teve outros dirigentes, sim. Não. O Serginho era boa, porra, cara gremistão, sensacional, cara. Eu tenho que perguntar no ar. Acompanhava, dá uma força danada nos garotos da base. Fala no mic, senão não chora. Amigo, o teu time é mais veterano ou esse que tu tá treinando ou tem gurizada? Não, tá mesclado, mas tem mais experiente. Eu dei uma resgatada nos experientes aí que deram vida agora. Tá saindo tudo agora. Eu tava olhando aqui, é tudo na faixa dos 20, 30, 31, né? Tá certo, tem que fazer a experiência, passar por cima deles. O meu áudio tava chegando depois aí, viu? Ah, dá um delay. Agora eu acho que regulou. Dá um delay. Atenção, Cadu, 10 segundos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira, iniciando aí o mês, né? Mês de junho. Nosso Dois Toques de hoje com o Flávio Fiorin e Sérgio Vasques, recebendo, né? Lá no Rio de Janeiro, Paulo Bonamigo, que nos dá a honra e o prazer de participar do nosso Dois Toques desta segunda-feira. Que você assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face, inclusive você participa aí mandando a sua mensagem. Também compartilhando, né? Nos seus grupos, pedindo seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam o RDC, que logo em seguidinho estará completando 2 anos no ar. Emissora jovem, mas genuinamente gaúcho, focada nos assuntos do Rio Grande do Sul, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. O Instagram da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal também para você me adicionar lá, Cadu Oliveira Dois Toques, e a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, é o pilar do São José, o São José que está aí também, a exemplo da dupla Grenal, em treinamentos na expectativa de voltar logo a bola rolando para o Campeonato Gaúcho. São José que está aí no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil, na sua terceira fase, e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques também para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos que você confere nas redes sociais da Ciência, Estética e Saúde, tanto no Facebook, quanto, mas principalmente no Instagram. Os telefones estão aí na tela também para que você agende a sua ida lá com toda a tranquilidade, com toda a segurança. O telefone está aí, 51, código de área 4066-1909 e o WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. Deixa eu fazer referência aqui a algum pessoal que está nos acompanhando. Olha só, o Flávio Schneider, boa noite, aqui em Joinville, ligado em Joinville. Tivesse passagem pelo Joinville também, né, o Bonamigo? Tive. Foi o meu segundo clube, como técnico. Como técnico, sim. Isso. Então, o pessoal aqui, o Flávio Schneider te mandando um abraço, nos assistindo lá em Joinville. O Fábio Maciel dando boa noite, ó, embaixo das cobertas assistindo vocês. Olha, temperatura à noite fria aqui em Porto Alegre, terrível, já em torno de 10 graus e agora na madrugada vai cair, ainda vai ficar em um dígito aí, né? E a expectativa é que amanhã o frio aqui em Porto Alegre seja muito grande. Mandando um abraço também, o Marcos Vargas, lá da Casa dos Pneus também. Boa noite, Cadu, ótimo programa. Hugo Larroque, 100% algodão. Dali Cadu, aqui em casa mateando e acompanhando este bacana programa de debates. Grande abraço, estou com saudades da telinha ao vivo, 100% algodão. Gilberto Jardim, bom retorno ao estúdio, o Sérgio Luiz Silva.
agora sim dá gosto de assistir nos estúdios. Pois é que a novidade aí foi a questão do home office em função, né, dessa pandemia toda que nos obrigou, e não só nós, né? Quem está te acompanhando em Tramandaí, Cadu, Léo Jorge. Grande Léo Jorge! Olha aqui. Está em casa o Léo Jorge. Tramandaí, está morando lá na Não praia. sei não. Está em casa, está em casa. Não, está em casa. Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho, como sempre, claro, claro. Olha aqui, o Johnny Oliveira, boa noite aos amigos, Cadu e Fioninho, Sérgio, um abraço também ao Bonamigo, programa sensacional da Crônica Esportiva do Rio Grande do Sul, parabéns. Né? E olha aqui mais, a Nara também diz, prefiro no estúdio, sem barulhinho diverso. Que no home office tem muita questão do delay, aquelas, enfim, né? Mas a origem é aqui, então a gente está de volta aí. Bonamigo, como é que surgiu? Já começou a trabalhar no Rio com o teu time aí, Léo, ali em Saquarema, ou Bonamigo? Não, na realidade a gente não, Sérgio, a gente não trabalha em Saquarema. Eu falei, Boa Vista, a condição de trabalho é excelente, cara. A gente trabalha aqui em Guaratiba mesmo, 20 minutos assim, ao lado do Recreio dos Bandeirantes, no Rio mesmo. Eles têm um centro de treinamento que é o lugar da SAFERJ, do Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro. Fantástico, zero. Foi a primeira vez que um clube arrendou. O Boa Vista deu essa condição. São 2 campos, com um hotel, com musculação, com salas maravilhosas, com, enfim, todo refeitório para você fazer desuso, para concentrar, se precisar. Então, nós agora começamos a fazer os exames ainda clínicos. Está certo receio dos médicos agora, porque a Cremerix, que é responsável pelos... Ela tá começando a querer cobrar os médicos que estão liberando os treinamentos nessa época. Porque você sabe que a pandemia, o colapso aqui no Rio é muito maior que aí no Rio Grande do Sul. Tem uma matéria do UOL aqui, graças... que saiu hoje, Bonamigo, falando o seguinte aqui, que a FERJ convocou os clubes para uma reunião amanhã para discutir os protocolos para o retorno às atividades. Confere? Nós já temos o protocolo todo estabelecido, vamos ter que fazer trabalhos, está liberado para fazer trabalhos fisioterápicos, ou seja, poder botar os pesos no campo, fazer um trabalho de força, de flexibilidade, alguma corridinha no campo individualizadas, com grupos separados de 4, com total higienização dentro do centro de treinamento. Já tem clubes que estão treinando, o Flamengo já está treinando há 2 semanas, a Portuguesa está treinando, o Bangu está treinando, já assim, individualizados, e levam uma vantagem nesse momento, porque quem pode, daqui a pouco, a federação, em 10 dias, chegar, vamos terminar a competição. E as outras equipes que tiveram pouco tempo para se preparar, porque agora nós estamos numa situação atípica, nós ficamos 2 meses, praticamente, mais de 2 meses, os atletas sem ter uma atividade normal. Então, nós temos que fazer uma readaptação, começar praticamente do zero, e como estão fazendo aí no Sul, estão dando tempo para uma boa pré-temporada, e com tempo, respeitando bem o protocolo, e nós vamos ter que começar também seguindo ele, com treinos individualizados, pelo menos uns 4, 5 dias, para tentar, na segunda semana, fazer um treino mais grupal, aumentar um pouquinho os grupos. Hoje nós estamos separados em 3 grupos de 8, em 2 campos treinando, vai treinar 4 e 4. E nós vamos ter que identificar a partir de quarta-feira que nós efetivamente vamos começar a treinar, porque hoje nós fizemos o PCR, que é aquele teste mais eficiente que tem do corona, e porque nós já tivemos 8 jogadores que tiveram o corona, mas que já estão recuperados. Um da comissão somente que está contaminado, mas que também já está numa fase final de cura também. Então, vamos fazer esse último teste. Se der todo mundo bem, nós vamos começar. Quarta-feira é o dia que a gente vai começar a fazer os treinos. Bom, amigo, é importante que tu relatasse agora que o seu treinamento, tudo de primeiro mundo, aí que você está tendo condições de realizar seu trabalho. É por isso que os resultados a gente está vendo também. Porque muitas vezes a gente é visto, o Boa Vista está chegando, mas
como está fazendo, entende? Agora, te dando essa explicação e que te dando condições de trabalho, valoriza até teu trabalho também e demonstra para a gente que está aqui no Sul, que não acompanha o dia a dia, ver que como é importante a estrutura física, né? Dar condições de trabalho para que você possa colocar todos os ensinamentos que tu tivesse como jogador e também como treinador, porque tu tem uma experiência muito longa. E como é importante o que tu falaste, eu fico muito contente, meu bom amigo, saber que tem clubes aí como Boa Vista que dão essas condições de trabalho para os profissionais. Há 17 anos, o Boa Vista já está nesse caminho. Ele tem um gestor que é carioca, um empresário carioca aqui, que ele tem, normalmente, como filosofia, aproveitar muitos jogadores que não são aproveitados nos grandes do Rio, ele capta e faz seu time. E, normalmente, faz time competitivo. Joga-se em Saquarema, um estádio próprio do time, mas treina toda semana aqui no Rio, onde a maioria dos atletas vivem aqui, moram aqui no Recreio, na Barra, para ir treinar aí em Guaratiba. Agora, Bonamigo, evidente que as coisas vão voltar dessa maneira, né? E a pressão dos clubes é muito grande, até pela questão financeira, a questão de patrocínio, isso aqui da dupla Grenal também, no Rio São Paulo da mesma maneira, o Flamengo e o Botafogo, o Fluminense e Botafogo não estavam nem querendo voltar a treinar, né? O Corinthians e São Paulo nem querendo voltar a treinar. Aí, por parte do Flamengo e do Vasco, que exigia uma necessidade que as coisas voltassem. Até se cogitou a possibilidade, inclusive, de até os jogos terminarem o Campeonato Carioca em Brasília até, né? Mas, de uma maneira ou outra, as coisas vão começar a acontecer, a bola vai voltar a rolar. Agora, o que vai ser estranho, né, Bonamigo, e isso só vai acontecer quando tiver uma vacina, um remédio, os jogos serem acontecer sem torcida, né? Que a grande sensação é exatamente o torcedor. O que vai significar isso para o jogador? Disputar partidas oficiais com estádios vazios, sem torcida. Futebol sem alma, né? A gente vai perder aquilo que é o mais importante, que é o público que incentiva, né? Eu acho que nesse momento nós temos que pensar um pouco na parte humana, né? É evidente que se olhar para o lado profissional, os clubes, a grande maioria, os clubes pequenos do Rio estão quebrando, os clubes grandes com enorme dificuldade para se manter. Então, é muito difícil administrar, é muito difícil dar uma opinião em relação a isso. Eu sou um profissional que trabalho e vivo do futebol, eu sei que tem muitos profissionais que estão dependendo e que querem voltar a trabalhar, mesmo correndo riscos. Porque senão os clubes não estão pagando, não tem condição de pagar os clubes médio e pequeno, e eles têm uma necessidade urgente das cotas de TV. Então, eu acho que o Campeonato Carioca ainda vai começar sem público também. É evidente que esse protocolo tem que ser bem sucedido. A gente já sabe que o Vasco teve 16 jogadores infectados, contaminados, enfim. Cancelou, já era para estar treinando, cancelou seus treinos, deve voltar essa semana. Então, que a gente tem que se transformar, nós vamos ter que mudar uma postura. Nós, além de seres humanos, nós vamos ter que ter uma conduta de higiene totalmente 100%. Quando vai entrar no CT, vamos medir a temperatura, vamos ter que estar lavando a mão com álcool gel a todo momento, usando a máscara dentro do treino, fora do treino, não é o distanciamento social. As palestras que vai ter que ser 4, 5 metros dividido, um longe do outro, essa mudança que vem para o futebol. Como tu disse, né, Cadu, o Corona vai ficar ainda um bom tempo junto conosco. E torcer, né, Bona, que a gente possa aí voltar à nossa vida normal de maneira mais rápida possível, mas evidentemente que a saúde está acima de
de qualquer coisa. Sérgio, a gente está encerrando, queria fazer rapidamente. Não, só ligeirinho, a estatística que deu hoje dos jogos depois que começaram na Alemanha, 55% dos times visitantes ganharam dos times de casa, sem torcida. Não, só Aí uma não vai- curiosidade. A pressão torcida não vai ter mais agora. É impressionante, 55% É. dos times visitantes ganharam, quer dizer, acabou aquela história de jogar em casa, eu quero o 12º jogador. Bom, falando em acabar, está acabando o nosso programa, queria te agradecer a tua presença aqui no nosso Dois Toques, dessa maneira, mas extremamente interessante, muito bacana, muito legal. Te desejar e continue com esse sucesso na tua carreira, né? Que a mesma que tivesse como jogador de futebol, agora como técnico. E a primeira vinda a Porto Alegre, o Bona, está convidado para a gente curtir lá aquela picanha maravilhosa, o lombinho de queijo, o entrecô lá no Barranco, né? Por conta do Cadu, viu, bom amigo? Um grande abraço, vou torcer para o Boa Vista. saudade. É por conta do Cadu, viu? É para ele pagar tudo, hein? Vamos ver. Que saudade. Tá bom, tá com Não, mas eu saudade. vou direto a Porto Alegre porque eu tenho minha família. Eu tenho minha família em Juí direto, mãe, irmãos, família toda. Estou direto, passando sempre em Porto Alegre. Um grande prazer ver o Serginho, cara. Esse cara sempre foi importante com a gente, sempre foi muito próximo da gente no início da nossa caminhada dentro do Grêmio porto-alegrense. Cadu, te rever dos tempos que foi setorista, mas agora estou descobrindo que você é colorado, né? Mas trabalhou no Grêmio, Opa, né? para aí, que isso? Entregou? Como assim? O que é isso? Quem é que te disse isso? Eu não fui eu, né, Bona? Não fui eu. Eu havia desde o tempo. Foi muito boa essa aí, Bona. Valeu. Ganhei a noite. Não, agora eu vou devolver para ele no meu programa na TV chorando. Guaíba. Ele- Tá? No meu programa na TV Guaíba, lá, já vão 20 anos atrás, aí o Bonamigo foi questionado, porque ele jogou no Inter e jogou no Grêmio, né? Eu sempre digo, me chamar de gremista e colorado, para mim, não é ofensa, para mim sempre é um elogio. Aí questionado, e o Bonamigo teve toda a história lá no Grêmio, depois dessa passagem pelo Inter, e aí questionaram o Bonamigo. Bonamigo, para que time que tu torce? Tu era técnico do Botafogo, tu vinha participar do programa quando tu veio aqui, tu era técnico do Botafogo. Aí perguntaram pro Bonamigo, para que time? Olha, eu joguei nos dois, mas a minha origem, eu quando garoto era colorado. Não foi isso, Bonamigo? Eu falei quando jogava no Grêmio. É, quando jogava viu? no Grêmio, o cara fazia aquelas entrevistas comigo, o Sérgio lembra. Qual era o teu time de infância? Eu quero Não saber podia quem é, mentir. Por que eu ia mentir? quem é o maior Mas ícone. só que O profissionalismo, eu fui né? muito bem recebido no Grêmio, exato, fui profissional. Hoje tu pergunta qual é o meu time de coração, qual é o time que eu torço para meus amigos do Sul, o Renato, que hoje está no Grêmio, torcendo, que eu joguei junto. Entendeu? Porque a gente, como profissional, perde um pouco a paixão como torcedor. Mas eu não posso ocultar uma realidade da minha infância, um ciclo da minha vida. Depois teve outra realidade, que eu fui profissional e me dediquei da melhor maneira dentro do Grêmio. Olha aqui, Bonamigo, o João Bosco Vaz, por isso que ele entrou, o João Bosco Vaz, que era setorista do Grêmio, eu fazia o setor internacional, às vezes de Sotrá. O João Bosco Vaz, que era setor, esse ele confirma hoje. Hoje ele confirma que hoje ele não nega que é colorado. Para encerrar, a gente estamos encerrando, temos estourado. E Juí é uma cidade importante, tem 3 grandes figuras. Peronde, Dunga e o Bonamigo. Tá é uma certo. disputa forte, quem é o mais estrela lá, quem é o maior E o ícone. Paulo do- Baier, E o Paulo O Baier. Paulo Baier, é verdade. É o Paulo Boná, Baier. tá combinado. A tua primeira vinda a Porto Alegre, quando for aí Juí visitar a família, passa aqui, vamos pro Barranco comer aquela carne maravilhosa, tá certo? Obrigado pela participação, grande Obrigado, abraço, Cadu. continue com sucesso aí na tua carreira. Um abração. Prazer Tá estar certo. com Nós você saímos aí. daqui e vamos para o Barranco. Agora já de maneira presencial, o Barranco lá está com todos os cuidados, enfim, com todos os cuidados aí que o Barranco lhe oferece. Está aí, ó, para curtir essa picanha maravilhosa, ou entrecô, lombinho de queijo. Olha esse entrecô aí. Agora, continue com teleentrega ou takeaway, né? Então aí os telefones da teleentrega do Barranco e também do Barranquinho, né? O complexo do Barranco sempre à sua disposição. Quer aquela pizza maravilhosa lá do Barranquinho? Então utilize os teleentrega tanto do Barranco quanto do Barranquinho. Nosso Dois Toques também para, além de todas as ofertas lá de espumantes, de vinho, proporcionado pelo Elcio e pelo Chiquinho. Nosso Dois Toques também para o Grupo Zafari. Preço e qualidade você tem no Grupo Zafari. Olha só, aqui são motos, tá?
continua com seu feirão de novos e seminovos nas suas revendas, tanto na Avenida Ceará 370 quanto na Avenida Ipiranga 8113. Então aproveite essa promoção aí, as ofertas maravilhosas, tanto de novos e seminovos, da Kia São Motos. Então, para você ir até uma das revendas da Kia São Motos, você agende a sua ida pelo telefone 51, o código de era 3319-6000. 3319-6000. Boa noite, Fiorinho. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Até a próxima. Na sequência está chegando o plantão coronavírus com a dupla, os Guilhermes, né? Guilherme Paz e Guilherme Macalós trazendo todas as informações sobre o Covid-19 em relação ao dia de hoje e também todas as informações políticas. O nosso Dois Toques volta amanhã. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, extraordinário final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.